Que a paz que excede todo entendimento se faça notória sobre a sua vida. Amém, minhas bênçãos do céu. Sente a presença do Senhor. Que o Senhor quer falar com você agora. Deus vai falar contigo. Amém? Deus vai falar sobre profecia, sobre revelação, sobre coisas que têm acontecido, inclusive, principalmente, sobre a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Sobre a diretoria e desse espírito enganador aí, de falsos profetas, que nem profeta não é. Não tem nem como ser um falso profeta, porque a pessoa não é nem profeta. Tá entendendo? Mas gosta de ficar dando profetada aí, falando besteira, falando bobagem, né? Então, primeiramente, para que os amados irmãos venham estar pautados, baseados com a palavra de Deus, que você sabe que aqui com o apóstolo Newton é a Bíblia. É a doutrina do Senhor Jesus Cristo, é a sã doutrina, é a palavra de Deus, e é texto em cima de contexto, e ainda vem cheio da presença. Sente o poder dele aí, ó. Sente o poder, a presença do grande, porque evangelho sem poder não é evangelho. Profeta sem poder não é profeta. Tá entendendo como é que é? Os profetas vêm com a espada flamejante da justiça, vêm com poder, com muita autoridade, e ele vem com Deus. É Deus que está falando, aquilo se cumpre. Então eu já vi muitos teólogos, gente que sem noção aí, dizendo que é teólogo, mestre em divindade, mestre em angelologia, mas você vai ver, esses irmãos só tem falácia, que conhecimento de Bíblia não tem nada. Eu, na verdade, em jejum, consagração, buscando a Deus, subindo no monte, pedindo para Deus me revelar, falar comigo, mostrar o conhecimento da verdade, da palavra e me ensinar. E aí a palavra de Deus vinha na minha mente assim, eu pensava coisas e vinha ali o Senhor falando comigo na minha mente. E depois, irmãos, eu abria a Bíblia e ia ler a palavra do Senhor. E ficava ali meditando, lendo os textos, tudo meditando na Escritura Sagrada, meditando na palavra. Aí o texto vinha ali e o Senhor me mostrava, me ensinava a palavra. Aquilo que eu pensava no monte, que o Senhor falava comigo, não só no monte, mas em casa, orando de madrugada, depois o Senhor me mostrava na Bíblia, nos textos. Então eu não aprendi com o homem não, eu aprendi com o Espírito Santo de Deus, porque o homem às vezes não aprende, nem aprendeu o que é ensinar. Fica falando besteira e falando bobagem. Muitos por aí talvez você tenha visto que não tem mais profeta, que Deus não levanta profeta, que a gente está na graça. Olha que heresia absurda. Para começar, todos os ministérios que foi levantado pelo poder de Deus, os homens de Deus, os mesmos ministérios que tinha no passado tem hoje, Deus levanta e Deus não mudou não. Segundo lugar, Jesus disse, eu não vim revogar a lei, nem vim revogar os profetas. Tá aí, pronto e acabou. Se Jesus falou, é doutrina. Então por que esses irmãos ficam falando besteira aí? Que ensinando bobagem. Então tem profeta assim no Novo Testamento, e tá no Novo Testamento isso daí. Além de existir esses ministérios de Deus, que vem com poder, a pessoa vem com poder e autoridade. Olha isso. Ainda está escrito na palavra de Deus, está escrito isso daí. Só que os irmãos não lê Bíblia, não estudam a palavra e ficam falando besteira aí. Então é perigosíssimo isso daí. Então eu quero que você leia primeiramente aí, ó, em Efésios capítulo 4, ó, versículo 11 diz assim: E o Senhor, nosso Deus, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Olha aí, como é que não tem profeta? Está na Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 11. O Senhor levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Tá entendendo como é que é? Jesus, o ministério de Jesus aqui na terra, na graça, era profeta. Tá na Bíblia isso daí, que o ministério de Jesus era profeta. Tá na Bíblia isso aí, tem vários textos. Isso daí. Não, mas os irmãos não sabem. Inclusive ele amaldiçoou Jerusalém e falou que não ia ficar lá a cidade, o templo de Salomão, não ia ficar pedra sobre pedra lá. E realmente o rei Nabucodonosor veio, destruiu lá, acabou com tudo lá. Tá até hoje lá, só tem o Muro das Lamentações lá. Tem 2000 anos que o judeu não tem o templo deles para fazer o sacrifício de expiação do pecado. Que não tem como eles fazer as suas orações ali, clamar a Deus, fazer o ritual de imolação do cordeiro para tirar o pecado deles. 2000 anos eles não conseguem se purificar do pecado deles. Por quê? Porque eles afrontou a Jesus Cristo. Foi mexer com o profeta, que não era profeta, ele era o próprio Deus, mas o ministério dele era profeta na terra, ele era cheio de poder. Ele amaldiçoou lá, ó, destruiu tudo, tem 2000 anos lá, até hoje. Cadê o tempo que não tem? 2000 anos se passou. Então esse é o poder do profeta. Jesus amaldiçoou Tiro e Sidom também. Do jeito que ele falou que ia acontecer, tá lá até hoje.
Então existe profeta na terra. Jesus foi profeta na terra. Em 2 Reis, se você ler 2 Reis capítulo 2, versículo 24, você vai ver que, olha o que aconteceu, ó. 2 Reis capítulo 2, versículo 24. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Então Eliseu tá passando, os meninos ficou debochando da cara de Eliseu, as crianças lá, uns meninos, uns jovens tirando o barato da cara dele. Ele olhou para trás e amaldiçoou aqueles jovens ali, no nome do Senhor. E saiu 2 ursas do meio do mato e matou 42 crianças. 42 daqueles jovens morreu. Então esse é o poder do profeta, isso aqui é Bíblia. Já te provei que no Novo Testamento tem profeta, que Jesus era profeta e que ele amaldiçoou. Não só aquela figueira que ele amaldiçoou, que não estava dando fruto e murchou lá na hora. Não, ele amaldiçoou o templo de Salomão lá. Olha o templo lá, cadê? Tá só o muro das lamentações lá. Ele falou que não ia ficar pedra sobre pedra. Isso está em Mateus 24, versículo 1. E saindo Jesus do templo, enquanto caminhava com seus discípulos, se aproximaram-lhe para mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade eu te digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus falou isso aí. Você vê isso aí em Mateus 24, versículo 1 e 2. E Jesus não destruiu lá não amaldiçoou o templo de Salomão. E olha lá, tá em ruínas lá, caiu tudo. Tá só o muro das lamentações lá, ficou só as lamentações. Por quê? Gente atrevida que quer bater de frente e não respeita os profetas. Pode Caifás, Anás, o sumo sacerdote, os filhos do diabo que usavam o templo lá de Deus para destruir, para prejudicar a vida dos irmãos. Atrás de lã, gordura das ovelhas, querendo cargo, querendo benefício. Fazendo a casa de Deus comércio para ter benefício próprio. E não queria fazer a vontade de Deus coisa nenhuma, não queria amar as pessoas e ajudar o próximo. Ele estava querendo benefício na vaidade da vida, na corrupção do mundo. Vivendo uma vagabundagem, uma sujeira, uma podridão do diabo. Por isso que Jesus falou para ele: vocês têm por pai é o diabo, seus filhos do diabo. Jesus falou para eles: vocês são um bando de sepulcro caiado. Misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Jesus falou para os fariseus lá que eles eram metidos a muito santo, queria ser melhor do que os outros. E andava maltratando as pessoas, falando mal das pessoas, era fofoqueiros, falsos, traidores, maquiavélicos, diabólicos e demoníacos. E usava de capa, de aparência, dizendo que era sacerdote, estava fazendo obra de Deus, mas eles faziam mesmo, era obra do diabo. Estava ali manipulando as ovelhas para ganhar dinheiro, para ganhar recurso, para eles viver bem, viver no luxo. Eles não estavam fazendo a obra de Deus, estavam fazendo a obra do diabo, de Satanás. E não estava de coração puro, espírito reto, com aquelas vidas, com aquelas almas, vendo o pessoal bem feliz, prosperando, dando em santidade com Deus, adorando a Deus, glorificando a Deus com coração puro, espírito reto. Que essa é a vontade do Senhor, que esse é um verdadeiro sacerdote, esse é um verdadeiro servo de Deus. Não, eles não eram não, eles estavam lá olhando, as pessoas eram números para ele. Era recurso, era dinheiro, era pecúlio. Porque era um bando de gananciosos, uns pilantra, uns falsos sacerdotes, uns filhos do diabo. Olha isso. E eles tramaram e fizeram de tudo para matar Jesus Cristo e mataram Jesus. Só que não sabia que a obra que ele estava fazendo era para Jesus ser glorificado, ser exaltado. Porque ele ressuscitou no terceiro dia e vive e reina para sempre. E é coroado com muitas coroas. E quando ele voltar agora, todos esses pilantras, inclusive Caifás, Anás, esses filhos do diabo, vai ter que se prostrar diante do Senhor e vai ter que reconhecer diante dele que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai ter que se prostrar, que ele é santo é o Senhor Jesus Cristo. Sente a presença dele aí, ó. E eles vai ter que se prostrar e eles vai ser lançados no lago de fogo com o diabo. Caifás e Anás, o sumo sacerdote e todo aquele povo que perseguiu e matou Jesus lá, os filhos de Satã, eles vai queimar junto com o diabo. Você vai ver lá, se você tiver, você vai ver de um jeito ou outro. Se você aceitou Jesus e quer melhorar, tem salvação para você. Se você não quis, você pode saber que você vai queimar com eles também. Essa é a palavra de Deus. Fica achando que é oba-oba aqui não. Tem dois caminhos. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se você não quiser seguir Jesus, não quer seguir o caminho, pode saber que o inferno está te esperando. Não tem 10 caminhos que levam a Deus, só tem um só que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Eu como profeta, como atalaia, como servo de Deus, como apóstolo, eu vou pregar a verdade para você não cair no caminho do